Bom dia. A filosofia moderna é toda a filosofia desenvolvida na chamada Era Moderna, entre o século XV, englobando os períodos finais da Renascença, e o século XIX. Baseada na experimentação, a filosofia moderna vem questionar valores relacionados com os seres humanos, bem como a relação com a natureza. A filosofia moderna é caracterizada pela discussão sobre as origens das ideias e, de modo geral, de como conhecemos as coisas. Nesse sentido, essas discussões acarretam em diferentes concepções sobre como conhecemos as coisas e influencia diretamente o método científico. Com forte desenvolvimento de nossas ciências como astronomia, matemática e física, os pensamentos e crenças na Europa migraram gradativamente do teocentrismo, Deus como centro do mundo, para o antropocentrismo, o homem como o centro do mundo, resultando diretamente na diminuição do poder da Igreja Católica. Diversas transformações ocorreram no pensamento europeu da época, as quais, somadas às mudanças paradigmas, resultaram no contexto histórico ideal para o surgimento de ideias revolucionárias que se afastaram da filosofia renascentista. Assim, a filosofia moderna consiste em uma combinação de novas abordagens filosóficas com a rejeição de preceitos religiosos antigos. Agora, falando sobre o racionalismo é uma corrente que atribui particular confiança à razão humana, ao passo que acredita que se obtém os conhecimentos. A doutrina alega que tudo que existe tem uma causa inteligível, ainda que essa causa não possa ser provada empiricamente por meio de experiências. Ou seja, somente o pensamento por meio da razão é capaz de atingir a verdade absoluta. Assim, o raciocínio lógico seria construído através das deduções de ideias, tal como os conhecimentos de matemática, por exemplo. Alguns exemplos de conhecimento racional são a música e a matemática, pois é universalmente válida, é completamente objetivo e é igual em qualquer lugar do mundo. Christian Freiherr von Wolff nasceu em 24 de janeiro de 1679 em Breslau, Silésia. Filósofo, matemático e cientista, é muito conhecido por ter sido porta-voz alemão do movimento filosófico conhecido por Iluminismo no século XVIII. Estudou nas universidades de Breslau, Jena e Leipzig. Foi aluno do filósofo Gottfried Hermann Leibniz. Foi professor de matemática e filosofia na Universidade de Marburg, Hesse, de 1723 a 1740. Foi conselheiro científico de Pedro o Grande, de 1716 a 1725, o qual ajudou a fundar a Academia de Ciências de São Petersburgo, na Rússia. Tornou-se reitor da Universidade de Halle, onde tinha sido expulso em 1741, a pedido do rei da Prússia, e ali ficou até 1754, ano em que morreu. Foi nomeado professor de matemática na Universidade de Halle em 1707, por indicação de Leibniz, mas foi expulso em 1723 por acusação de ateísmo e determinismo moral. A primeira acusação tem fundação na afirmação de Wolff de que a moral manter-se-ia mesmo prescindindo da existência de Deus. A segunda explica-se pela sua adesão ao determinismo racionalista de Leibniz. Wolff valeu-se do pensamento racionalista dos iluministas, tais como Leibniz e Descartes, para desenvolver o seu próprio sistema filosófico e matemático e racionalista. O racionalismo moderno toma uma sistematização rígida e mais formal, como Christian Wolff. O racionalismo moderno vai manifestar um caráter fenomenista, abstrato. A filosofia e a metafísica deveriam ser construídas a priori, partindo dedutivamente, analiticamente, da ideia inata de ser. Algumas de suas obras filosóficas são em alemão, tendo outras em latim, que obtiveram muito êxito.
Filosofia Rationalis Sive Logica, Jus Naturae e entre outras. Um dos argumentos defendidos por Wolff era o argumento do princípio da contradição. Wolff afirma que sabemos que estamos conscientes de nós mesmos e de outras coisas, e tomamos isso por seguro porque achamos impossível pensar que estamos conscientes e não conscientes em nós mesmos. Algo não pode ser e não ser, e isto chama-se princípio da contradição. Um argumento era: uma vez que nada pode ser e não ser ao mesmo tempo, é claro que algo é impossível quando contradiz aquilo no qual se sabe que é ou pode ser. 2. Deste modo, é impossível aquilo que envolve em si algo contraditório. 3. Logo, deduz-se que o possível é aquilo que não envolve em si nada contraditório. Para que algo exista, não é suficiente que não contenha em si nada contraditório. Por exemplo, é evidente que se uma mesa quadrada se tornar redonda, tal não é contraditório, uma vez que ambas podem coexistir. Se pensarmos que o quadrado se torna redondo quando se retiram as esquinas, dado que é possível aquilo que não envolve em si nada contraditório. É óbvio que algo não existe pelo simples fato de ser possível e a mera possibilidade não pode concluir que algo é ou será. Quando reconheço que algo é possível, não posso por isso supor que exista realmente o que havia existido no passado, o que vai acontecer no futuro. Portanto, tem que se acrescentar algo mais à possibilidade para que algo exista, mediante o qual o possível obtém a sua consumação. E esta consumação do possível é precisamente aquilo que chamamos existência. Uma vez que não pode vir a existir além do que é possível, tudo o que existe é também possível e a existência pode ser concluída em qualquer momento sem qualquer possibilidade de hesitação. Contudo, se eu reparar que algo existe, é válido afirmar que algo pode existir e, consequentemente, que não envolve em si nada contraditório, pois o que existe é o que não envolve em si nada contraditório. A tudo o que pode ser, exista realmente ou não, Wolff refere-se como coisa quando se toma o impossível por possível e consideramos que pode existir, chamamos a isso também de coisa. Aquilo que de fato pode ser possível e que, portanto, pode existir realmente, chama-se de coisa possível, mas aquilo que contém meramente a aparência de possibilidade e, portanto, não pode existir realmente, chama-se de coisa impossível. Agora, para Wolff, possível e coisa possível são basicamente termos sinônimos. O que é possível, como um conceito, é simplesmente redutível ao que é possível, como uma coisa, ou ser é definido como aquele que não envolve uma contradição. Um ser é algo somente se é intrinsecamente possível, e alguma coisa é intrinsecamente possível se é somente se os seus predicados ou determinações não são contraditórios. O termo nada é simplesmente um termo que está vazio de todo o conteúdo. No mundo ontológico, os objetos não são nenhuma coisa a qual o nada corresponda. Nada, por definição, não é pensável ou concebível. Gottfried Heimer Leibniz nasceu em Leipzig, Alemanha, no dia 1º de julho de 1646. Ficou órfão do pai cedo e foi criado pela mãe, que lhe transmitiu rígidos valores religiosos. Entrou na escola de Nicolau com apenas 7 anos, estudou latim e grego e adquiriu conhecimento de forma autodidata. Aos 14 anos, entrou precocemente na Universidade de Leipzig e graduou-se em filosofia com a tese Meditação sobre o princípio da individuação, onde apresentou o conceito de monadas, unidade primária do universo. Em 1663, recebeu o grau-mestre em filosofia. Em 1666, publicou sua tese, dissertação sobre a arte combinatória, na Universidade de Altdorf. Recebeu o doutorado de Direito. Leibniz participou da Sociedade Alquímica em Nuremberg, quando reconheceu o barão Johann Christian von Boinerburg. Em Londres, participou da Royal Society e foi eleito membro depois de exibir a sua invenção, a máquina de calcular, em 1677.
Morreu solitário, vítima de uma crise de gota, longe da aristocracia onde viveu boa parte da vida. Gottfried Leibniz faleceu em Hannover, Alemanha, no dia 14 de novembro de 1716. Algumas das suas principais obras são Explication de Arithmetic Binaire. O sistema binário de Leibniz usa os números 1 e 0 para representar todas as combinações numéricas, ao contrário do sistema decimal. Discurso da metafísica. A noção de uma substância individual encerra, de uma vez por todas, tudo que lhe pode acontecer. Novos ensaios sobre o entendimento humano. Uma refutação capítulo a capítulo, sessão a sessão, por Gottfried Leibniz, da obra-prima de John Locke. Ensaio da Teodiceia. Justifica a existência de Deus a partir da discussão do problema da existência do mal e de sua relação com a bondade de Deus, entre outras obras. Um dos argumentos defendidos era o argumento ontológico. De acordo com o argumento ontológico, a existência de Deus segue-o a priori, desde sua definição como um ser absolutamente perfeito, uma vez que existência é a mais perfeita do que não existência. A própria ideia de Deus implica que ele existe. Leibniz formula o argumento ontológico de maneiras distintas, contudo, ele acredita que todas expressam mais ou menos a mesma ideia. Duas dessas variações envolvem o conceito de um ser absolutamente perfeito. São os argumentos: 1. Deus, por definição, um ser absolutamente perfeito. 2. Existência é uma perfeição. 3. Portanto, Deus existe. Outra forma deste argumento é: 1. Deus é, por definição, um ser absolutamente perfeito. 2. Existência necessária é uma perfeição. 3. Portanto, Deus necessariamente existe. Outro argumento defendido por Leibniz era o argumento da contingência. É o argumento que tenta provar a existência de Deus pensando que coisas contingentes ou acidentais devem ter uma explicação para sua existência. Deus, no caso. O argumento segue a seguinte linha: 1. Tudo o que existe tem uma explicação suficiente da sua existência. 2. Se o universo tem uma explicação para sua existência, então a explicação deve ser Deus. 3. O universo existe. 4. O universo tem uma explicação para sua existência. 5. Portanto, Deus existe.